Fala galerinha, estamos aqui começando mais um novo projeto no Mentes Idiotas Penso Igual, que é o primeiro RPG do Mentes Idiotas. E aí comigo embarcando nessa jornada para defender a Alameda dos Anjos está o nosso Ranger Azul André. Rapaz, Alameda dos Anjos? Cadê o meu contrato disso que eu não vi? Não tem contrato não, só tem um monstro gigante, corre lá pro Zord. E também aqui compondo a equipe o nosso Ranger branco Leleco. Peraí, caralho, eu sabia que eu deveria ter virado direito em Albuquerque. Vindo diretamente do Terra Nerdica, nosso Ranger rosa Douglas Malk. Opa, eu só protejo a Alameda São Boaventura. Caralho, mano, muito bom. Caralho, a.k.a. faixa de Gaza do BR, né? Mas, enfim. Ué. Onde precisa de proteção. Pô, demais. De Megazord, de carregamento de armamento pesado, né? Enfim. Preciso de internet também. Internet. Até porque a gente tá tendo uma pandemia de roubo de fio, tá ligado? De cabo aqui. É verdade, Caraca, é verdade. Bizarro. É o monstro da semana, né? Cuidado pra não roubar o carregador do Zord, então. Porra. Como você já deve ter visto aí na thumbnail, né, na chamada que você clicou pra nos ouvir, o tema dessa campanha vai ser sobre Power Rangers, que, pô, é um negócio que todos nós e vocês que nos escutam já sabem. Nós já fizemos 2 episódios sobre Super Sentai, fora o de Tokusatsu, né? Uma paixão aqui dos envolvidos do podcast. E eu sempre tive uma vontade, né, um desejo de gravar uma sessão mestrada por mim. Já participei na época do Holocast lá, uma campanha de Star Wars e de Mass Effect. Felizmente esses áudios e material se perderam pela história da internet, mas já não é uma novidade pra mim. Mas algo meu, uma história minha, comigo narrando, eu sempre tive essa vontade. E eu acho que como eu não queria fugir um pouco do clichê do Dungeons and Dragons, da campanhazinha dos sistemas conhecidos, eu esperei sair, sempre quis fazer essa campanha de Power Ranger. E quando saiu o novo sistema, que é o que nós estamos usando, que é o Power Ranger Hurryplane, e eu gostei, né, porque tem a pegada mais, a vibe que eu gosto de narrar, eu convoquei aqui meus adolescentes com garra de 30 anos para salvar aqui a nossa Bahia de Agosto, que é onde vai se passar a nossa campanha, no nosso Rio de Janeiro fictício, inspirado na ideia do Power Ranger, que é justamente a Alameda dos Anjos seria Los Angeles, né, ou pelo menos o Vale, né, não só Los Angeles, mas os arredores, né. E compondo essa equipe aqui, dessa hora aqui inicial para explicar tudo, contar um pouco dos personagens que vocês vão acompanhar, né, os nossos Rangers, né, que são Rangers brasileiros, então nós temos inspirações não direta, mas assim, alusões a entidades folclóricas brasileiras. Valeu, Alessandra Negrini e Cidade Invisível por me inspirar. Muito bom. Beijo, me liga. Então, e puxando aqui o carro, o nosso, não diria líder, porque a história vai ditar o nosso líder da equipe, mas o nosso Ranger branco com colete dourado, inspirado no Tommy, nós temos o Beto Moraes, que é o nosso personagem do Leleco aqui. Leleco, conta mais aí, dá a palhinha do Beto pro que os ouvintes vão encontrar na campanha. O Beto, ele é um personagem que, assim, ele sempre sofreu muitas dificuldades, né? Desde muito pequeno ele toma conta da mãe dele, que tem uma doença degenerativa, né? Tem Alzheimer, que não deixa de ser uma doença degenerativa, né? Então, assim, ele trabalha, estuda, ele é um estudante da faculdade de medicina, então, assim, ele tá indo pra essa área de neurologia pra poder tentar entender um pouco dessa situação da mãe dele. E ele sempre teve um espírito muito acolhedor, ele gosta muito de proteger as pessoas, né? Ele luta arte marcial desde novo, que é o local onde ele trabalha, né? Então, assim, ele tem esse ímpeto, esse instinto de proteger os outros. Como o Diego mesmo já disse, é tudo baseado, assim, na cultura brasileira, né? Então, assim, eu pensei no elemento dele, né? No animal protetor dele ser o pássaro-trovão, que aqui a gente tem na cultura brasileira o rondolo, que é o pássaro-trovão da nossa cultura brasileira e tudo mais. E assim, eu inspirei, assim, drama pessoal dele, eu me inspirei muito no Zack do Power Rangers de 2017, que o Zack, na verdade, ele é um brincalhão, ele esconde isso tudo. O Beto, ele não tem essa dele ser brincalhão, ele não tem muito tato social, ele não entende muito bem certas situações sociais, mas ele é uma pessoa de muito bom coração, que ele tá sempre querendo ajudar e proteger os outros.
Perfeito, perfeito. E agora também, né, vamos prosseguir aqui pro próximo, nosso Ranger Rosa, nosso Dudu Rio. No Rio. Conta mais aí sobre o seu personagem, Douglas. Cara, quando o Diego me apresentou o jogo em si, parece que eu já tinha um personagem pronto, sem mesmo saber, né, que ia existir o jogo. Isso porque eu já tinha na minha cabeça muito idealizado por causa de um TikToker famoso nos Estados Unidos. Eu vou até passar pra vocês, eu cheguei a passar pro Diego até o Instagram dele lá com alguns vídeos. E ele é, de fato, a minha inspiração, não só física, mas até um pouco pra personalidade, né? É a versão carioca dele, né? Exatamente. Eu brasileirei, né, o cara, mas a ideia é essa. Eu vou passar pra vocês. O nome dele é Fiction Steagle, né? O Facebook dele é Dance10 Fiction. Shun com SH mesmo, S-H-U-N. É bem legal, né? Fic, né? F-I-K, tracinho Shun. É bem legal pra vocês darem uma olhada que vocês vão perceber como é que é a figura, né? Fisicamente, e vão perceber que o Dudu foi bem baseado nele, nesse conceito. Então, o Dudu, ele é negro, ele vem de uma cultura mais de favela, de periferia e tal. A ideia da periferia que tá tentando sobreviver culturalmente e, ao mesmo tempo, crescer, almejar pra coisas melhores. E o Dudu, ele vem de uma família típica, né? Onde o pai dele era policial, a mãe dele trabalhava na casa de pessoas como faxineira e tudo mais, e os irmãos mais velhos, né, já trabalhando para poder ajudar em casa. O Dudu, ele consegue ascender entrando para uma faculdade, coisa que nem os irmãos dele e nem os pais conseguiram, e com isso ele consegue uma folga a mais, né, referente aos seus familiares, em se dedicar mais ao estudo e não se dedicar tanto ao trabalho. E por isso o Dudu, ele acaba tendo uma personalidade diferente do resto da família. Mas o grande lado aqui do Dudu, que eu acho que é o mais divertido, é justamente ele procurando entre responsabilidade e justiça. Eu acho que é esse que é o senso do personagem, que é a parte de desenvolvimento dele. Que é reflexo do pai e da mãe, né? O pai, né, dele e a mãe, assim, é como se ele estivesse, tipo, chegando tentando representar os dois em algum momento, né? Quando amadurecer. Exatamente, é exatamente esse é o equilíbrio. Tanto não foi por acaso que eu escolhi os personagens do pai e da mãe dele para ser exatamente esse. Primeiro, que é uma boa influência que desenvolve o personagem. Tanto o pai quanto a mãe dele são influências, não é nem mais um nem mais o outro, são os dois. A presença dos dois são importantes, mas ao mesmo tempo ele renega um pouco dos dois. Naquela tentativa de jovem de criar sua própria identidade. Afinal de contas, eles são adolescentes com garra, né? Exatamente. Então ele tenta não ser tão responsável, o que acaba sendo um grande contraste para os outros personagens do grupo, e ele, de fato, ele não faz questão de ser tão responsável. E aí, quanto à questão da justiça em si, não é que ele vai tentar ser injusto ou nada, mas ele se vê como covarde demais para aplicar a justiça. Então, são esses dois pontos, né, que a gente trabalha, quer dizer, que eu comecei a trabalhar com o personagem. Vai desenvolvendo na campanha, com certeza, né? Afinal de contas, Power Ranger envolve porradaria e drama pessoal, né? E pra encerrar aí, fala a sua inspiração de Ranger, por que você é o Ranger Rosa? O Ranger Rosa é baseado no Boto Cor-de-Rosa, né? A mitologia do Boto Cor-de-Rosa encaixa perfeitamente com a ideia do Dudu. E do elemento dele também, né? Exatamente. Não só por causa do elemento água e tudo mais, mas encaixa perfeitamente como um personagem boêmio, que é o que o Dudu é. Teoricamente, ali, né, o Boto Cor-de-Rosa, se a gente for analisar de forma mais profunda o folclore, né, ele é, de fato, uma forma de punir os negligentes, né? É uma punição. Verdade. Cara, a desculpa que o maluco arrumou pra ser comedor de casado é foda, né, cara? Caraca, é maravilhoso. Fiz aqui um malabarismo do caramba. Mas é aquilo, cara, o comedor de casada tem uma função social, entendeu? Tudo tem uma função social. Mas é isso aí, então temos o Dudu, e pra encerrar o trio, que, como eu esqueci de falar, nós vamos começar com um trio de Rangers e, eventualmente, quem sabe, novos personagens, outros players ou outros NPCs se juntam à equipe de Rangers. Para fechar esse mistério, nós temos agora o André vai apresentar o Davi, o nosso Ranger Azul. Diga mais aí um pouco sobre o Davi Sato. Bom, pessoal, como já dito aí, eu vou incorporar nessa aventura o Davi. Ele é um jovem que desde cedo ele sempre foi fascinado em estudar conhecimento. Ou seja, sim, a gente tá falando do autêntico nerd do conhecimento. Filho do ET Bilu. E o Ranger Azul clássico, né? Vamos chegar lá.
Ele tem uma ascendência nipônica. Ele é filho do senhor Nelson Rocha e a senhora Katia Mizumi Sato. Entendedores entenderão. Se alguma coisa nessa campanha você fala, ué, já vi isso em algum lugar, é uma referência intencional, gente. A gente tá aqui pra se divertir e fazer uma homenagem, foda-se. É isso aí, capitãoamerica.gif. Então, assim, desde cedo, ele sempre gostou da área científica. Isso faz ele ficar aceso com isso. Então, assim, ele sempre foi um cara focado nisso. Ele é um pouco recluso, mas diferente do estereótipo de nerd padrão. Ele é um cara totalmente sociável. O pessoal fica pintando erroneamente essa figura do nerd. A parte legal é que, assim, ele ser o Ranger Azul, ele não foi 100% proposital. Durante a época que eu tava construindo a ficha com o Diego, a gente acabou chegando no Ranger Azul porque, na verdade, foi de forma orgânica, né? Foi uma construção, assim, que coube muito bem. Uhum. Aí eu falei, escolhe a cor favorita, se for o caso. Não tem problema, entendeu? Então, assim, gente, pra vocês que ouvirem a aventura, vocês vão notar, provavelmente, semelhanças com o Billy, da primeira série de Power Rangers, mas ele não é 100% um Billy, ele não é um copia e cola. Mas é uma homenagem ao Billy, que teve o especial há pouquíssimo tempo, né? Com certeza. A figura do Billy voltou pro nosso imaginário, assim, né? O personagem. Ainda bem, porque a gente já discutiu no podcast, né? O David Yost passou uma situação desagradável. Ver ele tão animado e trabalhando na franquia de novo é tipo uma redenção da sociedade, por assim dizer, né? Tipo... E mais uma coisa não planejada, né? David Yost, Davi... É verdade, verdade. Caraca, tô sentindo muitas referências não intencionais. Cara, o Capitão América já tá tonto, já. Agora, você quer ver uma coisa mais não intencional? Eu tava imaginando o meme do Leonardo DiCaprio, né? Ops! Pensei em você, caralho, ali o filho da puta, ele entende. Você tá falando de coisa não intencional, né? Eu acho engraçado porque, assim, na hora que a gente fez a imagem dos nossos personagens em roupa civil, coisa que vocês ouvintes, vocês vão ver aí na capa, né? Quando a gente tava fazendo a imagem civil, eu só criei uma imagem pro Beto e eu botei assim, que ele esteja num dojo. E aí botaram ele de kimono branco. Tipo assim, eu tinha esquecido que ele tinha que estar com roupa branca e o negócio já fez pra mim. Assim, opa. O Dudu tá com a camiseta rosa também, o Davi tá com a jaquete azul. Enfim, pra encerrar aí, qual é o teu protetor, o protetor do Davi? Só quero acrescentar aqui um último traço de personalidade dele. Vocês vão notar que o Davi, ele é um típico palestrinha, mas isso... ele não é palestrinha por arrogância, tá, gente? Ele é só o cara que adora explicar as coisas pros outros, tá? Vocês vão perceber isso depois. Bom, o protetor dele simplesmente é a Senhora das Chamas ou Boitatá, pra quem quiser um nome mais amigável, entre aspas, pra ficar mais fácil de vocês lembrarem. Bem colocado, né? Nós estamos usando inspirações, mas não serão as entidades per si. Aí entra num ponto interessante pra te encerrar esse preâmbulo aqui, que é... Nós temos o tema da equipe, são elementos, na verdade, eles são os guardiões do planeta Terra, baseado no lore do filme de 2017, que a gente gosta bastante do filme, principalmente eu e o Léo. O cristal de energia do filme era a fonte de vida do planeta. Então eu trouxe esse lore, criei um universo só dessa equipe pra gente trabalhar do zero, né? Ter aquele gostinho Mighty Morphin de ser a primeira coisa que tá acontecendo. Mas vou trazer elementos desse multiverso dos quadrinhos de Power Ranger. Então, quem vê os quadrinhos pode pescar coisa. O grupo aqui mesmo não tem muito contato ou nenhum com os quadrinhos. Vai ser legal eles descobrindo coisas. E se a história evoluir, a gente talvez chegue no momento aí da saga multiversal dos Guardiões Elementais, né? Que é como é o nome da nossa equipe. Então, pra encerrar, vale dizer que nós não sabemos as regras do sistema novo, nós estamos aprendendo, né? Nós somos todos verdes na história. Uma coisa que vale dizer pros ouvintes que sabem do sistema, se caso chegaram aqui porque procuraram o sistema e gostam do sistema e não tem muito material de pessoas jogando, é que eu caguei pelas cores. Tipo, eu mandei eles escolher as classes pela mecânica. Então, por exemplo, o Beto é um Ranger branco, mas a mecânica dele é do espectro amarelo. O André é o Ranger azul, mas a mecânica que ele tá usando é do verde. O único que tá usando a própria cor e a cor da classe é o Dudu, né? O Douglas. Então, não se apeguem. As escolhas foram feitas pela mecânica que encaixa com as personalidades dos personagens, né? E fica aí o aviso caso vocês procurem no livro. E olha, eu vi aqui no livro que ele não faz isso. Então, já estejam avisados. E mandem feedback pra gente, inclusive, se vocês curtirem. Mandem feedback, mostra pros amigos. É aquele negócio, tipo assim, mandem feedback pra gente. Se vocês gostarem,
mostre pros amigos. Se vocês não gostarem, mostra pros inimigos. Mas, pô, passa adiante, entendeu? Vocês já conheceram aqui a equipe obviamente tem as figurinhas carimbadas do André e do Léo, mas o nosso Dudu Rios, né, o nosso Douglas Malk, onde é que as pessoas podem te encontrar, meu querido? Então, galera, eu sou redator e passo o podcast lá na Terra Nética, né? Faço algumas críticas de cinema, de animes e de jogos também, alguns reviews. E no podcast a gente fala sempre também de crítica de cinema, mais voltada até pra séries e tudo mais, Marvel, Power Rangers, enfim, um monte de coisa. Então, se quiser ouvir, né, me ouvir, discutir das minhas opiniões polêmicas e qualquer outra coisa, é na Terra Nética, do podcast da Terra Nética, no Spotify. Quiser participar das lives que a gente grava de vez em quando no Instagram, e aí é no Instagram da Terra Nética, e o nosso site, terranética.com.br. Vocês já sabem, então ouçam o Terra Nerdica, mais um podcast de pessoas falando coisa. Não, obviamente eles não são mentes idiotas iguais às nossas, mas o papo de barra, né, a vibe de papo de barra tá ainda tá lá. Não, lá é caos. A gente fala, né, tenta falar sério, mas é sempre um contrariando o outro. Ah, mas essa aqui é a graça. Faz parte. Acho que esse é o tompeiro, entendeu? Mas é isso, guarde que em breve chegará o primeiro episódio dessa saga e você divide com essa singela carta de amor minha, principalmente, para com esses heróis coloridos que tanto fizeram, não só pela cultura, pela expansão de uma coisa cultural japonesa, quanto nos anos 90 serem heróis coloridos, e eu não tô só me referindo às roupas. Então, fique bem e que o poder os proteja.